nós vivemos uma decomposição do catolicismo, e aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis, a árvore católica, ela tem frutos. Frutos do quê? Frutos de santidade de vida. Agora, Santo Tomás de Aquino vai dizer assim: quanto mais uma pessoa se aproxima das coisas do alto, mais ela se afasta das coisas da terra. A pessoa fez uma experiência genuína de conversão, por exemplo, ir num Rock Hill, um lugar consagrado a Satanás, com todo tipo de permissividade e de pecado. As pessoas nauseabundas no sexo desenfreado, maconha, cocaína, êxtase, homossexualidade e tantas outras coisas. Uma pessoa de uma comunidade católica entrar dentro de um negócio desse, é aquilo que Jesus vai dizer em São Lucas capítulo 18, versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a face da terra? É uma pergunta que Jesus diz. Por quê? Porque a perda da fé, a apostasia, seria uma coisa tão generalizada que teríamos dificuldade de encontrar uma vida cristã genuína. E quem também falou sobre isso? Santo Agostinho. Santo Agostinho falou que a conversão no final dos tempos seria muito difícil. E qual que foi o elemento que Santo Agostinho usou para falar sobre isso? Ele disse: nós, falando de cristãos da época dele, combatemos o demônio a duras presas, solto. Mas os cristãos dos porvir, nós combateremos Satanás solto. Ele combateu preso e nós combateremos solto, porque no ano de 1868, Nossa Senhora em La Salette dizia que um grande número de demônios seria solto, e que por uma graça especial, algumas pessoas não seriam escravos dessa legião de demônios terrível que viria sobre a terra. E sabe o que é o mais difícil de tudo isso, gente? É que um dia o Padre Pio estava chorando e perguntaram assim para ele: Padre Pio, por que o senhor está chorando? E ele disse: é porque eu tenho medo. Estou falando muito rápido, irmão? Você que está aí, dá para me acompanhar? De boa? Né? Porque eu estou falando rápido, depois eu esqueci disso, me perdoe. Tá tudo bem? O Padre Pio estava chorando e perguntaram a ele: por que você está chorando? E sabe o que ele respondeu? Eu tenho medo de não ter espaço no inferno para a próxima geração de tantas pessoas que serão condenadas. Agora, a pessoa não está falando com qualquer pessoa. Padre Pio foi um homem cheio de dons místicos, que tinha um dom de ciência absurdo, e que um dia o Frei Alessio, o parente, estava no quarto dele e viu as almas do purgatório puxando o hábito do Padre Pio, porque pedia orações para ele. Padre Pio foi um homem providencial para os nossos tempos e disse esse recado. E é vergonhoso a vida que muitos católicos têm vivido. E o que se espera hoje, meu Deus do céu? E aí pediram para mim dar um recado para a juventude. Se espera que os jovens sejam altamente comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o padre polonês Jorge Kozik dizia uma coisa: o ataque mais tenebroso de Satanás é contra a juventude. Por quê? Porque ele afeta toda uma próxima geração. Essa igreja católica infiltrada de comunistas, esses esquerdistas malucos, essas pessoas que clamam por ideologia de gênero, por aborto, esses apóstatas, sabe o que é? É uma geração passada, que foi engolido por falsas ideologias e que está dando esse fruto podre dentro da igreja hoje. Só que o que um católico tem que ter dentro de si quando ele vê um clima de falta de fé como esse? Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo. Pronto, é só isso? Não se conforma? Ah, Senhor, está ruim a coisa. Não, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E olhando para essa segunda leitura de 1 Timóteo 1,15, quando vai dizer assim, eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores. Eu olho para a minha vida e vejo o resultado do estabelecimento da misericórdia de Deus. Porque quem não me conhece aqui, vê me pregando aqui, não tem noção do que eu passei na minha vida. Para vocês terem noção, os meus pais se casaram na igreja católica,
Os dois se casaram na igreja católica, sem nem conhecer a igreja. Por quê? Porque o meu pai, a minha mãe, parte materna, era espírita. A minha avó, a senhora Matilde, era fundadora de um centro, e por ela estar inserida na família, herdou essa filosofia religiosa. Para a parte do meu pai, as coisas não melhoraram. A minha avó, dona Pedrina, era macumbeira, e o meu pai também. Eu já cansei de dizer pelo Brasil, se macumba fosse bom, não chamaria macumba, chamaria boa cumba. Mas o pessoal não entende. E os dois casaram na igreja católica. Aí sabe o que eu me pergunto? Por que tanto meu pai e a minha mãe, não possuindo a fé, casaram na igreja? Porque os cursos de noivos que são ensinados na igreja hoje são podres. Quando eu fui me casar, eu fui procurar um padre que é doutor em direito canônico. E sabe o que ele disse para mim, o padre Simeão? Ele falou: eu sou um padre. Para eu ser ordenado, eu tive que estudar 4 anos de teologia, 4 anos de filosofia, e aqui no nosso mosteiro não tem brincadeira, que acorda 4:30 da manhã para rezar e tem uma vida católica séria. Eu estudei 8 anos, eu rezei muito, eu estudei muito para receber um sacramento da ordem. Vocês aí, falou para mim e para minha esposa: vocês vão casar, vocês também vão receber um sacramento, e vocês recebem hoje um curso de 1 dia. E não é à toa que eu fiz uma live no meu canal com uma juíza do Tribunal Eclesiástico de São Paulo, que ela, pelo que ela pesquisa, 90% dos casamentos celebrados hoje são nulos, porque a pessoa tem que ter noção do que ela vai sacramentar. E como essa raça de católicos de hoje não estuda, eu quero perguntar para você, você está aqui, você está aí 5 anos, 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé, você não me responde. Você já leu a escritura toda? Eu não quero a sua resposta. Você já leu o catecismo? Na sua vida esse ano, quantos livros que você leu sobre vida espiritual, doutrina, vida de santo, mas que você leu, que você concluiu, que você aprendeu alguma coisa, que você reteve alguma coisa? Qual é o tempo dessa semana sua que passou, que você deu tempo para a leitura? É absurdo o que se vive na igreja católica hoje a respeito da vida intelectual. Você vê, por exemplo, aquele comunista maluco de Gramsci. Ele ficou na cadeia e escreveu vários livros para deixar todo mundo louco com falsas filosofias, um monte de mentira. Marx tinha até ferida na bunda de tanto que escrevia. Esses caras servem ao diabo e pagam o preço. Nós dizemos que somos católicos, apostólicos, romanos e não conhecemos nem os mandamentos da igreja direito. É uma vergonha. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Tudo bem, abençoado? Fala assim para ela: tudo bem, abençoado? Sabe o que nós católicos precisamos fazer? Tomar vergonha na cara e nos convertermos. Porque no julgamento final vai estar lá no telão do Senhor quanto tempo você ficou no Facebook, no WhatsApp, no YouTube, no Instagram e no Xvideo também, viu? Aí vai mostrar quanto tempo você gastou em oração, quanto tempo que você gastou em estudo, quanto tempo que você gastou na palavra. Sabe aquela primeira leitura, aquele bezerro de ouro? Nós nos tornamos idólatras, irmãos. Tudo nos atrai mais do que a Cristo hoje em dia. Principalmente se gera prazer em nossa vida. Nós precisamos ser católicos genuínos. E principalmente a juventude, pelo amor de Deus. E aí, na igreja católica. Meu pai e minha mãe casou, sendo macumbeiro e espírita. Você acha que a paróquia estava interessada no sacramento que os meus pais iriam celebrar, ou no dinheiro que iria entrar no cofre da igreja e no convênio com a floricultura? Família não é brincadeira, família é coisa séria. As igrejas deveriam ter um curso de noivo sério, deveriam acompanhar as pessoas, deveriam ensinar Mateus 7,24. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sabe o que é necessário para o casamento dar certo? Romanos capítulo 5, versículo 5: porque a esperança não engana, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que é exigido dentro de uma família católica não é um amor meramente natural, é um amor sobrenatural, gente. É um amor que vem da cruz, é um amor que vem do coração de Jesus, e que ele tem frutos belíssimos, principalmente a paciência, que sustenta no momento da adversidade, a benignidade, a caridade. E aí é isso daí, que muitas vezes é oferecido hoje. E não é de se estranhar. Que coisas esquisitas está acontecendo. Que coisas esquisitas? Fundador de comunidade católica. Escutou aqui, o padre Luiz acabou de denunciar a comunidade, né? Fundador de comunidade católica. Bombou pelo Brasil.
Todo mundo escutou as suas músicas, todo mundo cantou as suas músicas, e se achava o papa da igreja católica, porque aonde ele ia lotava. Sabe o que aconteceu? Separou da esposa, está com uma amante e está fundando comunidade agora. Pessoas em adultério com amante fundando comunidade. E o bispo da diocese dele não faz nada? Qual que é o dever de um bispo? Não é zelar pela Santa Igreja? E vai se produzindo essas loucuras dentro da igreja. Diga assim comigo: misericórdia, Jesus. Abre para mim essa aguinha aqui, por favor. Onde já se viu que absurdo, gente? Uma pessoa vai fundar uma comunidade católica para evangelizar e funda a comunidade em adultério. Bom, meus pais se casaram. Obrigado, querida. Deus lhe pague e te dê muitas graças. E quando a minha mãe engravidou, sabe o que a minha avó disse para ela? Ô Pedrina, o Anderson, não, falou, ô Isabel, a minha avó disse, o Anderson vai ser um grande médium espírita. As entidades estão me dizendo, ele vai me suceder no centro espírita e vai guiar, porque ele vai receber pessoas que virão do mundo inteiro para fazer trabalho espiritual. Consagro o Anderson às entidades, e minha mãe me consagrou às entidades. Aí quando você vê lá Pomba Gira, Caboclo, Sete Flechas, essas entidades que tem nesses terreiros aí, é tudo demônio. A minha avó disse que eu iria sucedê-la e me consagrou aos demônios dentro do ventre. Mas Nossa Senhora levantou do lado do trono de Deus e disse: Dona Matilde, você está errada. O Anderson não vai ser catimbozeiro, ele vai pregar a palavra do meu filho, a poderosa palavra do Senhor dos Exércitos. Deus é misericórdia, igreja. Até os 3 anos de idade eu desfrutei de uma família boa, porque embora meus pais não tinham fé, eles desejaram muito um filho. Minha mãe foi no encontro de casais com Cristo. A mulher começou a pregar uma vida difícil, de adversidade. Mas a minha mãe falou, bom, não teve tanto efeito, porque a minha mãe disse que ela era tranquila no casamento dela. Ela foi falar com a mulher, no final da pregação, e disse assim, olha, muito bonita a sua palestra. De tudo que a minha mãe falou, ela falou, mas eu sou uma católica diferente de você. E a mulher chegou e falou assim, como assim diferente? Minha mãe falou, eu sou católica, apostólica, espírita. Se fosse uns pregadorzinhos de algodão doce hoje, do amorzinho, sabe o que ele iria fazer? É tudo a mesma coisa. Dá um abraço aqui, vai tudo para o mesmo lugar. É tudo o mesmo Deus. Mentira. O Espiritismo nega 40 verdades da fé católica. Fazer uma pergunta para vocês aqui, meus irmãos queridos. Qual que é o maior mistério da fé católica? Me respondam aí. A ressurreição. O Espiritismo prega reencarnação. E tem um recado sobre isso na Bíblia em Romanos 10:9. Se portanto confessares com teus lábios que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E eu tenho uma notícia para você: Allan Kardec não salva, Buda não salva, Confúcio não salva, só salva o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. Só Jesus Cristo salva. Vai falar isso daí na universidade para aquele professor comunista, para você ver só. Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro pregava enfaticamente: pois debaixo do céu nenhum nome pode nos ser dado pelo qual devamos ser salvos. Levanta a mãozinha direita e diz assim: eu professo que somente Jesus Cristo é o meu Senhor, e somente Ele salva. Abaixa a mão. Só um recadinho para você ficar mais feliz ainda. Catecismo da Igreja Católica 846. Fora da igreja não há salvação. Cristo não salva fora de um corpo. Cristo salva por meio da Igreja Católica, porque é aqui que você encontra sacramentos, aqui que você encontra a verdade. E aí o crente chega lá para você e fala assim, ó, Jesus não veio buscar uma placa. Aí você só pergunta para ele, então por que ele fundou uma igreja? Ele é idiota, ele é incoerente, ele é um bobinho? Não, Jesus fundou uma igreja porque a igreja dele salva. Amém? Aí aconteceu, voltando um pouco para o testemunho. O que eu estava falando mesmo? Que eu fui consagrado ao demônio e tal. A mulher lá, aí a mulher falou, não tem essa ideia não. Católico, apostólico e espírita. Pegou a palavra, começou a mostrar com fundamento. A minha mãe renunciou ao espiritismo e aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Pode aplaudir que isso é graça.
Pode aplaudir que isso é graça. Sabe por que é graça? É uma alma que estava na mão do demônio e veio para Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1, meus irmãos, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Jesus nos chama à liberdade. 2 Coríntios 3,17, aonde está o Espírito, aí há liberdade. Só que aí veio a prova, meus irmãos. Passou 3 meses, meu pai cometeu um adultério e foi embora de casa. E aí você pergunta, sua mãe estava servindo as entidades, começou a servir Jesus e vê essa diversidade? O Padre Luiz falou de Jó, né? Vai ler lá, Jó capítulo 7, versículo 1, que vai dizer, a vida do homem sobre a terra é uma luta. João 16, 33, no mundo vós haveis de ter aflições. Salmo 33, 20, são numerosas as tribulações dos justos. Eclesiástico capítulo 2, verso 1, quando entrardes para o serviço do Senhor, gente, essa palavra é forte, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a minha mãe descia assim a escada da casa dela, minha avó falava aí, ô Isabel, você servia as entidades aqui, sua família estava abençoada, você foi aí ó, serviu o Deus dos católicos, a sua vida está amaldiçoada, perde o marido e ainda escuta da cara da mãe, que é a fundadora de um centro, que a vida dela estava amaldiçoada. Queridos, 1 Coríntios 2,14 vai dizer que o homem natural não entende as coisas do Espírito. E a minha mãe não foi amaldiçoada por Deus. A minha mãe teve um marido infiel. Deus nos dá a liberdade. E quando meu pai casou, ninguém na igreja ensinou meu pai a cometer adultério. Ele foi livre e cometeu um pecado. Só que o pecado tem as suas consequências pessoais, familiares, sociais, é consequência para tudo quanto é lado. E eu era apaixonado pelo meu pai. Ele estava para chegar em casa, eu ficava pulando no berço, aguardando a sua vinda, e ficava brincando com ele. Bolinha de gude lá naquela época, carrinho, bola de capotão, uma alegria só. O meu herói não estava mais presente, ele não vinha mais me visitar. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, se tem um pecado que torna a alma de uma pessoa degenerada, é o pecado de impureza. Porque a missão do homem qual que é? Homens aqui, presta bem atenção nisso. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem que amar daquele jeito ali, ó, que Paulo vai pedir para você. É uma entrega pela sua esposa, é uma entrega pela sua família, é uma entrega pelos seus filhos. E essa é a maneira de amar. São Francisco de Sales vai dizer, o Calvário é a montanha dos que amam. E o homem, ele é um sacrifício agradável a Deus pela sua esposa e pelos seus filhos. Ele tem que cuidar, ele tem que educar, ele tem que prover. São Vicente de Ferrer vai dizer que o homem tem na sua casa o papel de Deus. Ele é o protetor. E aí eu não tinha mais meu pai. Ele estava com amante, ele estava com impureza, ele esqueceu dos deveres elementares da vida dele. E aí eu lembro, porque isso daí marcou, um dia que eu fiquei doente, chorando, minha mãe ficou desempregada, passou uma crise financeira absurda, ele liga para o meu pai e diz, Luiz, vem buscar o Anderson, leva no hospital, não tenho condições econômicas, seu filho está com diarreia, vomitando, com febre, eu estou desesperada. Quando o papai entra em casa, que eu o avisto, que eu pulo no seu colo, que eu começo a beijar a sua face, e quando meu pai diz para mim, filho, vamos para o hospital, eu falo, papai, vamos brincar. E pega os brinquedinhos que ele tinha esses momentos comigo. Meu pai olha depois de um tempo, Isabel, você me disse que o Anderson está doente, eu venho aqui, ele quer ficar brincando de bola, de capotão, de carrinho. Minha mãe ficou constrangida, porque eu tive uma melhora repentina. Mas quem deveria ficar constrangido era o meu pai. Porque quando eu pulei no colo dele, e tive uma melhora repentina, ele deveria ter a percepção, veja bem, o Anderson não precisa de ir a um hospital, o Anderson não precisa de medicamento, o Anderson não precisa de nada, a cura dele chama-se amor paterno. O que o meu filho precisa é de pai, é de amor, é de proteção, é de segurança. Queridos, o combate à família é uma coisa de proporções catastróficas. Um padre nos Estados Unidos fez uma ação no mês das mães para 500 detentos numa prisão nos Estados Unidos. Os 500 escreveram cartinhas para a mãe e foi uma coisa bonita que saiu na mídia. Por causa que a ação deu resultado, o padre fez no Dia dos Pais.
pediu mais 500 cartões para a gráfica, para que os homens que estavam presos pudessem escrever para os seus pais. Sabe o que aconteceu? Escreveram 500 para a mãe. E para os pais, quantos? 400? 300, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 4, 3, 2, uma cartinha? Nenhuma. O padre ficou surpreso e foi perguntar para os detentos por que eles não escreveram para os seus pais, sendo que escreveram 500 para a mãe. 3 grupos responderam. Um grupo não conhecia o pai, não sabia quem era. O outro conhecia, mas não tinha ligação. Um outro grupo conhecia e tinha vergonha de conversar com seu pai. Estarrecido com a resposta, ele foi fazer uma pesquisa. E sabe o que ele descobriu? 80% dos presos nos Estados Unidos tinham relação quebrada com o pai, não tinha vida com o pai. Sabe por quê? Porque o pai, dentro de uma casa, ele representa a lei e disciplina, para ordenar a pessoa na virtude. E quando se foge à firmeza de um pai dentro de casa, acontecem coisas terríveis. E com você aconteceu coisas terríveis? Aconteceu. Porque depois disso ele não voltou para casa, começou a me levar de 15 em 15 dias para a casa dele, e um dia, papai me levando de manhã na escola, ele fala: filho, tinha 3 para 4 anos, seja um bom aluno, se comporte, respeite os professores, e deu todo um cronograma moral. Eu falei: pai, eu faço tudo o que o senhor está me pedindo, mas eu também quero te pedir uma coisa. Volta para casa porque eu sinto saudade do Senhor. Não, filho, eu já estou bem com a outra mulher, não me dou bem com a sua mãe. Um espírito de vingança veio sobre a minha vida. E eu falei: já que o meu pai não quer voltar para casa, por que eu tenho que obedecer às diretivas dele? Com 3 para 4 anos eu fui expulso da minha primeira escola. Minha mãe foi chamada na escola como psicóloga. Olha que humilhação. A professora disse: Isabel, você dá jeito na vida de todo mundo, mas o seu filho atrapalha os alunos, morde, briga, rouba borracha, quebra lápis de cor. As mães reclamam, tem medo do Anderson. Eu fui enviado para uma escolinha na mesma rua chamada Caracol. Fui expulso da Caracol também. Aí minha mãe católica, grupo de oração, vou colocar o Anderson num colégio católico. Colocou lá em São Paulo, Luísa de Marilac. Eu lembro que quando eu entrei tinha 2 freiras queridas na escola, irmã Celeste e irmã Inês. Foi-me dito que elas estavam fazendo um estudo bíblico do livro do Apocalipse e, sobretudo, o capítulo do Anticristo. Uma olhou para a outra quando me viu no intervalo e falou: ele está no meio de nós. Fui expulso dessa escola. Fui para uma outra chamada Madre Mazarello. Quando as freiras me viam no intervalo, já levantava a mão e dizia: cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Fui expulso do Madre Mazarello. Depois eu fui para uma outra escola chamada Saá, que significa solidariedade, altruísmo e amor. Fui expulso do Saá. Depois eu fui para o Leme do Prado. Fui expulso do Leme do Prado. Nossa, no Leme era cabuloso as coisas que eu fazia. Pulava o muro, levava os meninos e falava: você quer jogar fliperama? Não tem dinheiro, bora. Ia na vendinha da Dona Teresa, roubava saco de lixo, tocava a campanha das casas. Olá, boa tarde. Eu me chamo Anderson Reis, eu faço parte da Juventude Solidária. Você imagina o sofrimento das mamães que têm os seus filhos adictos com drogas, jovens que estão cativos na maconha, na cocaína, no crack, as suas mães chorando e não tendo dinheiro para o tratamento. Se você tem um coração caridoso e quer nos ajudar, nós estamos vendendo saco de lixo para a manutenção desses jovens que estão nas drogas. Roubava, vendia saco de lixo, ficava no fliperama, cabulava a aula, mas fui expulso dessa também. Aí depois eu fui expulso de outra escola, do Liceu Carvalho Pinto. Cara, como você foi? 6 escolas eu fui expulso. E sabe quantos anos que eu repeti? 8. Eu repeti 8 vezes. A terceira série eu fiz 3 vezes. E como que você encerrou a escola? Eu fiz um supletivo, fiz o 7º, 8º, 1º, 2º e 3º em meio ano. E na hora de fazer a prova estava com o gabarito, tirei 8. Sabe como se chama isso daqui? Brasil. Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz, meus amados. Jovens que estão aqui, me escutem, titio quer falar uma coisinha para vocês. Sabe por que eu repeti 8 anos? Você fala assim: Anderson, você tem uma boa memória, você se comunica bem, você fala a Bíblia, tal. Hoje. Mas sabe por que eu repeti 8 anos? Por causa da pornografia. Eu fui abusado sexualmente por homens, por mulheres, e fui iniciado na vida de sexo desregrada com 8 anos de idade. Meu primo, que era gerente de uma casa noturna chamada Pepsi em São Paulo, começou a me levar para balada. Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade eu estava na matinê, dançando as músicas do mundo. Eu conheci as coisas promíscuas muito cedo. Meu primo fazia assinatura de revista pornográfica, e na mais tenra idade eu estava misturado com essas coisas.
Com 15 anos eu já saía com mulher casada e frequentava prostíbulos. Com 16 anos eu dançava na balada, louco de maconha e de lança-perfume. Eu ia para a balada, cara, isso daí, olha, eu vou falar, é só para glorificar a Deus. O cara que ia para a balada junto comigo, era um cara que tinha um programa aí com o Marcos Mion, chamado Blade. Ele era um negão que ficava sem camiseta, com umas toalhinhas assim, ó, todo musculosão, e a gente ia para a balada junto. E um dia eu cheguei para ele e falei: ô Márcio, aqui o negócio não está agitado, vamos deixar todo mundo pirado aqui. Bebemos bastante, usamos muito lança-perfume, subimos no segundo andar da balada, nos despimos e ficamos dançando de cueca na frente de todo mundo. Mas por que eu estou falando isso? No tempo de outrora eu fiz isso, mas a Bíblia diz em Romanos 5,20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Hoje eu subo no altar e prego o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Cristo restaura tudo. 2 Coríntios 5,17: todo aquele que está em Cristo é uma nova. Apocalipse 21,5: eis que renovo todas as. É isso que é Cristo em nossa vida. E por que eu falei desse negócio da pornografia? Um padre jesuíta chamado Narciso Irala tinha uma escola na China, e o melhor aluno dele recebeu um prêmio, uma viagem, por causa do seu rendimento escolar. O menino era uma bênção. Quando voltou desse prêmio, ele começou a sentar no fundo, as notas abaixaram, olhar baixo. O professor preocupado falou: fulano, você era o melhor aluno, depois dessa viagem você voltou, sua nota baixou, você está no fundo, o que aconteceu? Ele olhou para baixo e começou a chorar e disse: é porque na viagem eu conheci o pecado de impureza e não tenho mais nada na cabeça a pensar do que isso. Para estudar, queridos, nós temos que ter foco e atenção, a inteligência para você penetrar no texto, para você compreender. E a Bíblia vai dizer em Mateus 5,8: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Santo Tomás de Aquino diz que uma mente impura não compreende as coisas do Senhor. E a epidemia da pornografia é uma coisa terrível, porque quando eu fui pregar em Roma, na Itália, eu tive uma audiência com o Monsenhor José Aparecido. Ele disse para mim: Anderson, os comunistas têm essa estratégia com a juventude, jogá-los na droga e jogá-los na impureza. A nossa nação passa por problemas terríveis. Quem que vai se levantar e querer lutar por família? Aonde eu estou mudando para ir lá para Jaú, para fazer parte de um corpo de uma escola católica, aonde o presidente do instituto poderia ganhar 30 mil reais, ele e a esposa, porque são doutores, pós-doutores, e vive com 3 mil reais, pensando numa única coisa: a salvação da alma das crianças, a educação católica, a moral. Quem que vai lutar por uma coisa dessa? Pessoas virtuosas, que se importam com esses problemas, não é com dinheiro. Eu não quero ser político por causa do cargo que eu vou ter, por causa do dinheiro. Eu quero por causa de ideal, pelo bem comum, pela verdade, pelo amor. É um ideal nobre, é santidade de vida, é luta de verdade. Agora, você acha que os impuros querem isso? Eles só querem desfrutar de prazer, eles só querem gozar da vida. E por isso, jovem, que ele quer te arrebentar com a pornografia. Por isso que se você estiver num grupo de WhatsApp de pessoas que mandam isso, cai fora. Seja firme nos seus propósitos. Quando eu estava lá na academia, eu sei que eu preciso voltar, eu sei, nem precisa falar, eu sei. Quando eu estava lá na academia, o meu apelido na academia era Menino Jesus. E o pessoal me colocava dentro do grupo de WhatsApp, ficava mandando coisa de pornografia, eu saía, mandava, eu saía. Aí um dos caras que fazia isso daí colocou lá na mídia social dele, que ele foi para uma balada e que ele era fisiculturista, queria competir. O pessoal ficou zoando ele porque ele levou frango com batata doce. E aí postou lá: me respeitem. Aí eu cheguei para ele e falei assim: é o seguinte, Natura, você postou lá no seu Facebook que você queria respeito, porque você foi para a balada e levou frango com batata doce e não bebeu, eu não sei o que lá. Eu falei: por que você não me respeita? Por que você quer me enfiar a goela abaixo esse negócio de pornografia? Eu falei: meu caro, eu sou seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, eu não tenho parte com as trevas mais, eu sou casado, meu caro. Não, mas eu falo: ó, é o seguinte, se você me colocar mais uma vez, eu te bloqueio, e eu não tenho interesse, eu vou perder a sua amizade. O meu amigo mais certo das horas incertas é Jesus, e o meu interesse é por Ele, você está entendendo? Se você não for firme e não tiver convicções, você não vive um cristianismo ideal. Porque sabe o que eu me apavoro, juventude? É quando eu vejo essa juventude só de TikTok. A única coisa que ele sabe fazer é dançar na evangelização. Tchim. Bota ele para pregar um retiro de 2 dias. Vai lá, vai evangelizar na favela, vai pregar nos trens, vai pregar na praça pública. O que vai sair? Não estuda, não reza direito.
É uma evangelização artificial. Jovem, você tem que entender que nós estamos num tempo difícil e nós precisamos de jovens fortes, corajosos, tementes a Deus, conhecedores da palavra, que vão para cima com a chama do amor do coração. Eu fui pregar um congresso de jovens uma vez, lotado, tinha 1000 jovens dentro do congresso, 500 fora com um telão, a coisa mais doida do mundo. E faz bastante tempo. Eu cheguei para os jovens e perguntei assim: quem já assistiu aqui os filmes do Harry Potter? Todo mundo levantando a mão. Quem assistiu aqui, era nessa época, né? Do Crepúsculo, e todo mundo levantando a mão. Aí eu falei assim: quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu falei: você conhece a vida dos jovens santos? São Luís Gonzaga? Você conhece a vida dos pastorinhos de Fátima? São Pascoal de Bailão? Santa Gema Galgani? Comecei a vir com a galeria de santos e ninguém levantava a mão timidamente. Eu falei: então a gente tem aqui mais bruxo e vampiro do que evangelizador, porque do mundo vocês assistem tudo, do mundo vocês conhecem tudo. Agora da vida católica, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí eu fui indo para essa vida de pecado, por essa vida de bagunça. E aí a minha mãezinha, gente, rezou 15 anos pela minha conversão. Se você quiser ver o testemunho dela, clica lá no YouTube, testemunho Isabel, mãe do Anderson. Mas pega junto um lencinho para você assistir. Que mulher de valor. Chegaram para minha mãe e falaram assim para ela: Isabel, você é nova, vai arrumar um homem na sua vida, vai arrumar uma pessoa. O Luiz já arrumou outra amante, o Anderson é todo bagunçado, você só fica com esse negócio de igreja. Sabe o que a minha mãe falou? O pai do Anderson é um mau exemplo para ele, porque o pai do Anderson está cada mês com uma mulher diferente. A arma que eu tenho para tirar o meu filho das mãos de Satanás é a minha castidade. Eu não tenho vocação religiosa, eu sinto falta de um homem na minha vida, mas eu vou entregar a minha castidade, porque é com a arma da pureza que eu vou salvar a alma do meu filho. A minha mãe teve um único homem na vida dela, que foi o meu pai, único homem na vida dela, nunca se envolveu com nenhum outro homem. E sabe quanto tempo que ela rezou pela minha vida? 15 anos. Eu ia para a night, ela rezando. Eu chegando com 15 anos com mulher casada, mas essa loira top que eu estou pegando aqui, e ela intercedendo por mim. Só que não foi fácil. Quanto mais ela rezava, mais as coisas pioravam. E aí você tem que entender que 2 Pedro 3,8 diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. A bênção vem quando Ele quiser, Ele pede para rezar. Lucas 18:1, Jesus propôs uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. E o dia da bênção, Ele que resolve. Só que tem uma palavra na Bíblia séria, Eclesiástico 2:3, sofre as demoras de Deus. Enquanto Deus demora, o que a minha mãe fazia? Judite capítulo 4, versículo 12, e estáis certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Sabe o que precisa, irmão? Oração, perseverança e jejum. Mas quanto mais a sua mãe rezava, mais você piorava. Oração com fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Ela tinha uma esperança na palavra de Deus. Porque Mateus 24:35 vai dizer: irmãos, céus e terras passarão, mas a tua palavra não passará. Números 23:19, Deus não é homem para mentir. 1 Macabeus capítulo 2, versículo 61, recordai-vos, aqui ó, promessa para a sua vida, recordai-vos que de geração em geração, todos os que confiam no Senhor não desfalecem, amém? Deixa eu te falar uma coisa, Santo Agostinho vai te dizer, a tua oração é o teu desejo, se o teu desejo for constante, a tua oração será constante. Olha para essa pessoa linda e fofa do seu lado e diz assim: persevera, abençoado. Depois de 15 anos eu fui no encontro, resumindo, depois de 15 anos passei por uma tribulação, por um sofrimento enorme, fui no encontro, escutei a palavra de Deus, fui batizado no Espírito Santo e me converti, irmão. Cara, eu tinha 19 anos, quando eu me converti, domingo à tarde, volto do encontro, chego em casa, estava aquele sol bonito, mamãe varrendo a sala, eu cheguei tranquilo, e aí mãe, Pai de Jesus, amor de Maria, fogo em cima e embaixo, aleluia, glória a Deus. A minha mãe falou assim: onde te levaram? Eu falei: fica de Boinas, que foi na Católica.
Mãe, e o pregador disse isso, e eu escutei isso, mas aconteceu uma coisa que eu amei, mãe. O que? Aprendi a rezar que nem a senhora. Ela como? Eu falei, dá a mão aqui, ó. Eu falei, mãe, estou falando em língua. Ela riu, eu falei, para de rir, vamos rezar. Irmão, você não tem noção o início da minha conversão. Cara, foi muito engraçado. Eu estava andando na rua, o cachorro latia para mim, au, 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 aracachuri, canta labarraia. Passava perto de casa, um amigo cumprimentava, e aí, Anderson, beleza? Oracabarachuri, canta lá, irmão. Passava no mercado, mais alguma coisa, senhor? Aracachuri, canta lá. Gente, eu vou falar para vocês. Quando eu me converti, eu me apaixonei. Um pregador botou a mão na minha cabeça e disse que eu seria um pregador. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, como eu vou ser um pregador burro desse jeito? A minha mãe me deu uma Bíblia e falou, filho, se você tem que ser um pregador, lê a palavra. Eu não sabia por onde começar. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu nunca li a Bíblia, por onde eu começo? Ela falou, Novo Testamento, minha primeira experiência bíblica. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Fara gerou Herão, Abinadab, Nasson gerou Salmão. Minha mãe, filho, gostou da Bíblia? Eu falei, amém. O que você aprendeu? Um monte de nome. Inclusive um muito gostoso, qual? Salmão. Gente, eu não tinha diretor espiritual, não tinha esse negócio de YouTube, não tinha esse negócio de facilidade. Sabe o que eu fiz? Uma semana de jejum, põe água. Eu falei, Jesus, se o Senhor quer me usar, eu estou pagando um preço aqui, eu não sei por onde eu começo. Depois que eu fiz essa semana de jejum, põe água, comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia. Gente, virou uma chavinha na minha vida. Eu que nunca tinha lido nada. Sabe o que aconteceu? João 5,39, as escrituras dão testemunho de mim. Eu descobri que eu comecei a ler algo do qual eu tinha me apaixonado. Eu queria conhecer o Jesus que tinha me resgatado do pecado lá naquele encontro. Eu tinha vivido uma vida de muita impureza. Eu fiz um voto que eu iria ficar 5 anos sem namorar. Fiquei 8. Sem beijar na boca, sem namorar, sem fazer nada. Comecei a pregar na minha diocese. Fui bloqueado. O Anderson é radical, ele é muito louco. Assim é até hoje, mas já estou acostumado. Católico é que nem clara de ovo, gente. Quanto mais bate, mais cresce. Pode perseguir. Só para de falar, se mata mesmo, né? Aí não queriam deixar eu pregar nos lugares. O que eu fiz? Comecei a pregar na praça pública, comecei a pregar nos trens, comecei a pregar dentro do ônibus, até dentro do cinema eu pregava, dava brecha e eu falava. Estou falando sério, não tô falando sério. Foi no filme do Padre Marcelo Rossi, do negócio com o apóstolo Paulo. E quando terminou eu comecei a pregar e a mulher falou, é verdade isso daí que ele está falando, porque eu já vi ele falando lá na Canção Nova. Vou te contar um testemunho de um dia do trem. Fui fazer uma missão em Guaianazes, quando eu voltei eu estava meio cansado. Eu estava meio quietinho na minha, né, meio que dormindo assim e tal, eu escutei uma voz, prega a minha palavra. Eu falei, mano, será que é Deus mesmo? Prega a minha palavra. Tá bom, falei, se for Deus, beleza, se não for Deus, pregar a palavra não é demais. Levantei dentro do trem e falei assim, Deus mandou eu pregar aqui a sua palavra e eu farei. Tinha um tiozinho, de linguagem castelhana, junto com a sua esposa, começou a se opor, ale, não pregar a palavra de Deus aqui, não, quero aqui não ser inglês. Eu falei, tá bom, vou sentar. Escutei uma voz, me obedeça. Eu falei, vou tentar ser valente, né? Que esse tamanho aqui não intimida tanto, né? Eu falei, vou ver um jeito, né? Eu falei, tio, eu não tenho compromisso com o homem, nem rabo peso com o diabo. Eu vou pregar o senhor queira ou não. Quando eu falei isso daí, o espírito do Bruce Lee, assim, veio descendo do céu, assim, ó. Entrou no cara, o tiozinho veio pra cima de mim no soco, na voadora, começou a me bater. Eu falei, caraca, aquela foi a primeira vez que eu apanhei por causa de Jesus. O cara começou a me bater e eu tinha esperança que a esposa dele, né, mulher, né, mais prudente e tal, ia falar, calma amor, ele não está fazendo nada, só está pregando a palavra. Isso mesmo, bem, pega ele, bate ele, soca ele, segura. Naquele dia eu tive uma conclusão que por trás de um grande homem é uma grande mulher, mas por trás de um grande perturbado é uma grande perturbada. E o pessoal ali vendo todo esse negócio, e os amigos comigo, eu falei, mano, segura o cara aí, cara, dá uma força aí para nós, né? Falei no trem, quem quer escutar a palavra de Deus, levanta a mão. Gente, os crentes assembleanos, oh glória, aleluia, fala vaso e profetiza. Eu falei, olhei para o tio e falei, você perdeu. Aí eu falei para o pessoal, aplaude Jesus então. O pessoal começou a aplaudir Jesus, o trem virou grupo de oração e eu comecei a pregar. O tio estava endemoniado, com raiva. O trem é tem um pouco mais de tempo do que o metrô. Aí quando ele parou, o cara saiu correndo e foi para outro lugar. Para outro vagão, e do outro vagão começou a fazer gesto obsceno para mim. Eu falei, cara, esse cara não sabe com quem está mexendo. Quando parou, eu saí correndo e fui lá no outro vagão. Quando ele me viu, parecia que estava vendo um demônio. Nossa, de novo você aqui? Abriu o sorriso com o gato e falei, tio, de novo, tio. É nóis, Queiroz. O pessoal não estava entendendo nada no outro vagão.
Estava um dia de frio, eu estava com uma jaquetona. Olha as inspiração louca que vem em nós, né? Nessa época, eu não sei se vocês lembram, os que são mais velhos, um rapaz entrou no cinema em São Paulo, começou a atirar em todo mundo lá, eu coloquei a Bíblia debaixo do braço, fiz uma cara de mal, você não vai nem dormir vendo a minha cara, ó. E dei um grito lá: eu vou metralhar todo mundo aqui dentro dessa bagaça. O pessoal olhou meio feio assim para mim. Eu falei: a minha metralhadora é diferente. Calibre 73 livros, cano duplo, Antigo e o Novo Testamento, as balas, o poderoso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que cura, salva, liberta. Aplauda, igreja, essa arma poderosa que é a palavra de Deus. Esta arma é poderosa. Salmo 106, 20, o Senhor enviou sua palavra para curá-los e livrá-los da morte. Várias experiências nesse dia no trem, gente ajoelhando e pedindo oração. Quantas vezes que eu já fui pregar no trem, eu saí da porta e a pessoa veio e falou: eu ia me suicidar hoje, mas a sua palavra me trouxe conforto. Quando quiseram me perseguir, jovem, sabe o que eu pensei? A igreja não é um barco de prazeres, é um bote salva-vidas. Eu não posso ficar brincando. Se estão me perseguindo, eu vou para fora. Não vão acabar com o meu ministério, não vão acabar com o meu ideal. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri em Mateus 10, 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li lá em 2 Timóteo 3,12, os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo, haverão de sofrer perseguições. Eu descobri lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando vos difamarem. Sabe o que estava acontecendo comigo? Nada de anormal. Eu estava servindo um Jesus crucificado. Só que aí depois descobriram do meu testemunho, eu fui na televisão e com 21 anos de idade, eu preguei de costa a costa pelo Brasil. Eu vi gente levantando de cadeira de roda e andar, eu vi traficantes se converter, eu vi satanistas se converter. Eu fui na Paraíba e preguei lá, um padre disse assim: eu fazia parte da maçonaria, escutei a pregação sua do Padre Pio e me converti. Aí se você me pergunta, você se orgulha disso? Claro que não, eu sou um lixo. Eu fico feliz, sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, a gente corresponde, a gente vê pela graça de Deus resultados, que é isso, conversão. O que eu quero ver na minha vida é passar pela sua vida e você sair daqui como o melhor esposo, como uma melhor esposa, amar mais a Jesus, amar mais Nossa Senhora, você ser um jovem mais firme, convicto, testemunhar a graça de Deus. Esse é o meu ideal, fazer com que Cristo seja amado e que a sua vida seja uma vida de santidade. Eu tive uma família arrebentada, mas Deus me deu uma esposa maravilhosa. Eu sou casado há quase 8 anos, eu tenho 3 filhos, educo-os na fé, os meus filhos são uma bênção. O que eu não tive, eu vou ofertar para os meus filhos. E por que eu estou pregando tudo isso daqui para vocês? Eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé: Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. E Paulo continua: se eu encontrei misericórdia, foi para que em mim primeiro Jesus manifestasse toda a sua magnanimidade, grandeza de coração, e eu servisse de exemplo para os outros. Eu pude testemunhar aqui o que eu fui. Eu posso testemunhar hoje o que eu sou pela graça de Deus. Eu não sou um coach messiânico tipo Marçal, que chega lá no Arena Goiânia e tenta levantar uma mulher da cadeira de roda para ficar aparecendo, e que o grande resultado da vida dele é ter os bilhões na conta dele. Essa não é a minha vibe. Eu não me importo com essas coisas. Eu não sou um cara que eu quero glória para mim. João 3,30 vai dizer que ele cresça e eu diminua. Sabe qual que é a minha vibe? É que você enxergue Jesus Cristo na minha história. É que o sangue dele derramado na cruz proporciona que eu fale isso para vocês. Porque se não fosse Cristo, eu já tinha morrido e estaria nadando agora no lago de fogo com Satanás e com os seus demônios. E o meu interesse é que Jesus seja o tudo da sua vida, que você o ame, que você o adore, que você vive um cristianismo autêntico, de tempo integral, como pediu o Papa João Paulo II, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio dos seus amigos. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo 2,5 vai dizer: nenhum atleta será coroado se não tiver lutado segundo as regras. E se você lutar segundo as regras, se você caminhar pela porta estreita, se você amar a Cristo, Ele vai te dar o prêmio mais belo, nobre, maravilhoso. Eu tenho falta de palavras para dizer isso. Ele vai te dar o céu. Então permaneça em Jesus, porque eu quero morar no céu junto com você. Louvado seja o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo.